Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, tudo Boa certo? noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Rafaela. Pessoal, na Boa noite de noite. hoje, na noite de hoje nós vamos ter a apresentação do Raul. Nós vamos falar sobre a doença de Alzheimer e o processo de neuroinflamação. O mais interessante desse artigo é que ele aborda como que o processo de neuroinflamação vai afetar a função mitocondrial. Então, a gente tem vários elementos associados à neurodegeneração que vão ser abordados e a gente vai poder entender um pouquinho como é que esses assuntos se conectam. Tudo pronto aí, Raul? Tudo certo, professor. Então, vamos começar. Boa noite, pessoal. O título do artigo de hoje é Interleucina 1-beta medeia alterações em proteínas de fusão e fissão mitocondrial e prejuízo de memória induzido por oligômeros de beta-amiloide. Esse trabalho ele foi feito por pesquisadores do Rio de Janeiro e do Canadá. O autor principal é o André F. Batista, que é um pesquisador que trabalha com neuroinflamação em doenças neurodegenerativas e fármacos que atuam nessa neuroinflamação. A doença de Alzheimer ela é caracterizada pela perda de memória progressiva e disfunção cerebral, o que leva também à deterioração de neurônios e das sinapses do cérebro. E esses sintomas são causados pela acumulação extracelular de placas amiloides emaranhadas de fibras intraneuronais e por estresse oxidativo. Aqui na imagem nós temos, em comparação, um cérebro normal, sendo comparado com o cérebro de um paciente com Alzheimer avançado, mostrando também algumas mudanças anatômicas no cérebro, como o afilamento do córtex e o aumento dos ventrículos. E aqui nas células em si, mostrando os aglomerados de proteínas amiloides e proteínas tau, tanto intra como extracelulares. A dinâmica mitocondrial é um processo fundamental fisiológico das células, em que as mitocôndrias elas passam por um processo de fusão, fissão e transporte, sendo que as principais proteínas desse processo de fusão são as mitofusinas 1 e 2 e a proteína OPA1. E relacionada ao processo de fissão mitocondrial, a principal proteína, uma das principais proteínas, é a proteína relacionada à dinamina, que é a DRP1. Então, essa dinâmica mitocondrial, quando prejudicada, ela está relacionada a várias doenças neurodegenerativas. Aqui na imagem, para vocês verem um exemplo de fissão e fusão mitocondrial, mostrando aqui a região onde ficam essas proteínas, as mitofusinas, na parte externa da mitocôndria. A OPA, por exemplo, fica na parte interna. Agora, falando um pouco de inflamação, algumas alterações nessas proteínas que controlam esse processo de dinâmica mitocondrial, elas foram encontradas em cérebros de pacientes com a doença de Alzheimer. Sendo que a inflamação é um fator muito importante também para essa doença. E a interleucina 1-beta, ela foi encontrada em níveis elevados no cérebro, no fluido cerebroespinhal e no plasma de vários pacientes com a doença de Alzheimer. E é uma proteína que está relacionada a vias inflamatórias. Então, como os oligômeros de beta-amiloide, que eu vou chamar de ABO, eles são conhecidos por desencadear um aumento em níveis da interleucina 1-beta, a hipótese desse trabalho ela relaciona essa ativação pró-inflamatória das interleucinas excessivas com esses sintomas da doença de Alzheimer, relacionados com a alteração dessa dinâmica mitocondrial. Aí aqui na metodologia e resultados eu vou intercalar os dois, a metodologia com os resultados para ficar mais evidente, os experimentos com os resultados em si. Então, primeiramente foram feitos tratamentos em culturas de células, células de hipocampo, em coculturas que são 40% de células neuronais e 60% de células não neuronais, para simular um pouco melhor a interação dos neurônios com as células da glia e os astrócitos. Então, primeiramente foi feito um tratamento com esse fármaco chamado de anakinra, que é um fármaco anti-inflamatório, que ele é um antagonista do receptor de interleucina 1. E ele é utilizado para artrite reumatoide.
Então eles fizeram esse pré-tratamento por 40 minutos e depois disso eles fizeram um tratamento com os oligômeros de beta-amiloide, os ABOs, ou veículo por um período de 24 horas. Aí após isso foi feito a análise de imunocitoquímica, que é basicamente como se fosse a imunohistoquímica. Basicamente é feita uma fixação com paraformaldeído, depois é feita algumas lavagens e o bloqueio. E aqui são os anticorpos em que foram feitos esses procedimentos. Então aqui nos primeiros resultados a gente tem que a anakinra ela atenuou o impacto dos ABOs em mitocôndrias, dessas culturas de células. Aqui nas colunas nós temos as culturas que foram tratadas apenas com o veículo, depois dos ABOs, depois dos ABOs com o anakinra e depois só o veículo com a anakinra. Aí aqui nas fileiras nós temos uma marcação feita com o MitoTracker, que é um marcador específico de mitocôndrias. Aqui na fileira B nós temos a marcação específica para a mitofusina 1, que é a proteína relacionada ao processo de fusão. E aqui da mitofusina 2 também, que é outra importante proteína da fusão mitocondrial. E os resultados mostram aqui, mostrando a intensidade dessa fluorescência, dessa marcação, que as culturas celulares que foram tratadas com ABO tiveram uma redução drástica, aqui no caso das mitocôndrias, da intensidade dessa marcação, sendo que que as culturas tratadas com os ABOs também, que foram pré-tratadas com anakinra, não tiveram essa redução tão drástica. E esse mesmo padrão se repete tanto para as mitocôndrias quanto para as proteínas de fusão mitocondrial, a mitofusina 1 e 2. Aqui é a legenda dessa primeira imagem, aqui dessas imagens. Então, nesse trabalho também foi feito experimentos com os macacos. Foram feitos experimentos com 7 macacos sinomólogos, que eles chamam, dessa espécie, Macaca fascicularis. Então foram utilizadas 7 fêmeas com a idade de 9 a 16 anos e o peso variando entre 4,7 a 7 quilos, sendo que desses macacos 3 foram operados, foram Sham, grupo Sham, e 4 foram tratados com os ABOs, sendo injetados por via intracérebro ventricular, sendo que foi injetado 100 microgramas diretamente no ventrículo desses animais a cada 3 dias por um período de 24 dias. E após uma semana desse tratamento foi feita a perfusão transcardíaca para retirar o tecido desses animais e para fazer a imunofluorescência, que aí no caso foram feitos cortes de 40 micrômetros nesse tecido, no cérebro dos animais. E essas imagens foram captadas utilizando o recurso de série Z, do microscópio de fluorescência. E aqui são os respectivos anticorpos que foram usados para fazer essas marcações. Então, como resultados desse experimento, a gente tem que os ABOs eles alteram níveis de proteínas mitocondriais em cérebro de macacos. Mostrando aqui, comparando-se o grupo Sham com o grupo que foi tratado com os ABOs, mostrando que em relação às proteínas mitofusina 1 e 2, elas tiveram uma redução nos grupos ABO aqui, em relação ao grupo Sham. O mesmo padrão aconteceu também para a proteína OPA1, que é uma proteína de fusão mitocondrial. Ela teve uma redução aqui significativa. E para a proteína DRP1, de fissão mitocondrial, ela teve um aumento nesse grupo tratado com os ABOs. Temos aqui a legenda dos últimos gráficos também. Agora com os experimentos com camundongos e com esse MDI-VI1, que é um fármaco inibidor de fissão mitocondrial. Aí foram utilizados os camundongos da linhagem C57BL6 machos com a idade de aproximadamente 3 meses. E foi-se induzido esse modelo de Alzheimer, um tratamento com os ABOs por via intracérebro ventricular com um volume de 3 microlitros. E posteriormente foi feito esse tratamento com o MDI-VI1 ou veículo por 7 dias nesses animais. E também foram feitos alguns experimentos com cultura de células pré-tratadas com MDI-VI1, com MEDIV1, para avaliação de sinapses agora. Também foram feitos experimentos de comportamento com os camundongos. Foi feito o comportamento conhecido como NOR, que é o reconhecimento de objeto novo.
e o CFC, que é o condicionamento de medo contextual, que é semelhante é praticamente igual ao equipamento de esquiva passiva que a gente usa no laboratório. Então, com esses experimentos de cultura de célula, a gente tem que o MDIV1 ele previne a perda de sinapse e promove uma melhora do desempenho da memória nesses camundongos. Então aqui nós temos a marcação de citofluorescência aqui das proteínas sinaptofisina e PSD95, que são proteínas relacionadas às sinapses, mostrando que o grupo da cultura que recebeu os ABOs teve uma redução drástica da intensidade dessas marcações específicas, sendo que os ABOs que receberam o pré-tratamento com o MDIV1 não teve uma redução tão drástica também. E aqui nessa figura mostrando um esquema do delineamento experimental que foi feito com os camundongos, mostrando que primeiro os animais receberam a indução com os ABOs, depois eles fizeram um comportamento com o NOR, depois eles foram separados em 2 grupos que foram tratados com salina ou MDIV por via intraperitoneal. Depois eles fizeram o NOR de novo para ver se esse padrão se manteve ou foi modificado com o tratamento. E depois eles fizeram o condicionamento de medo contextual. Então aqui no primeiro gráfico nós temos aqui o resultado do NOR antes do pré-tratamento com o MDIV, mostrando que nos animais que foram tratados com o veículo, que não receberam ABO, eles passam mais tempo explorando o objeto novo aqui, sendo que os animais que receberam os ABOs, eles passam o mesmo tempo explorando os 2 objetos, ou seja, eles não têm essa memória do objeto novo. E aqui, após esse tratamento, a gente vê que os animais que receberam ABO, que foram tratados com o MDIV, eles passaram a explorar mais o objeto novo em relação aos que receberam apenas salina, mostrando que eles tiveram uma melhora dessa memória. E aqui com o comportamento do condicionamento de medo, a gente tem que os animais ABO tratados com MDIV tiveram um tempo de freezing maior do que os animais ABO que só receberam salina, ou seja, eles se lembraram do estímulo aversivo desse comportamento. E aqui mostrando a quantificação de mRNA da proteína DRP1, mostrando que nos animais ABOs que foram tratados com salina, eles tiveram níveis maiores desse mRNA, dessa proteína, e os animais ABO tratados com o MDIV tiveram uma redução, tiveram níveis normais dessa proteína. Aqui nós temos a legenda. E finalmente foram feitos experimentos com camundongos transgênicos da linhagem C57 também, só que esses transgênicos eles não possuem o gene que codifica a proteína, o receptor de interleucina 1. Também são machos de idade aproximadamente de 3 meses, e também com esses animais foram feitos esses comportamentos do NOR e do CFC. Então a gente tem o delineamento aqui desses experimentos com animais transgênicos. Temos aqui que os ABO, eles foram induzidos também com os ABOs. Eles fizeram também 1 dia após e 7 dias após essa indução o comportamento do NOR, e 2 dias depois do último NOR o condicionamento de medo contextual. E esses resultados mostram que o receptor de interleucina 1 ele medeia alterações induzidas pelos ABOs em proteínas mitocondriais, mostrando que os animais knockout, os transgênicos aqui, eles seguem um padrão parecido com os que foram tratados com o MDIV, mostrando que os animais que receberam ABO passam a explorar significativamente mais o objeto novo em relação aos animais WT que receberam os ABOs. E aqui, 7 dias após, eles fizeram um NOR de novo para mostrar que esse padrão se manteve desse comportamento que os animais transgênicos ainda continuaram explorando mais o objeto novo em relação ao grupo WT que recebeu os ABOs. E no condicionamento de medo, esses animais também tiveram um tempo de freezing maior do que os WTs que receberam ABO aqui,
mostrando que eles também se lembram mais desse estímulo aversivo, desse comportamento, tendo um padrão semelhante ao tratado com o MEDIV-1. E aqui mostrando a quantificação das mitofusinas nesses animais transgênicos, mostrando que o animal WT, quando recebe o ABO, tem níveis menores dessas proteínas aqui, sendo que o animal knockout, que não tem o receptor da interleucina, manteve níveis normais das mitofusinas. E esse padrão se repete também para a proteína OPA1, tendo que nos animais WTs com ABO é reduzido, e nos camundongos knockout eles mantêm o nível normal da proteína. Só que para a proteína DRP1, os níveis dela são maiores, com os camundongos WT que receberam os ABOs, e os camundongos transgênicos mantêm níveis normais dessas proteínas. E aqui apenas quantificando o mRNA da interleucina 1 beta, mostrando que os animais que receberam ABOs, que foram tratados com salina, têm altos níveis dessa proteína, sendo que os que foram tratados com o MEDIV-1 têm níveis normais. Temos aqui a legenda, e aqui é uma visão geral do trabalho, um resumo de todas essas vias estudadas, mostrando aqui a relação dos oligômeros de beta-amiloide, que eles aumentam os níveis das interleucinas 1 beta, o que promove as alterações das proteínas mitocondriais, promovendo um aumento da DRP1, que está relacionada à fissão mitocondrial, e uma redução das mitofusinas 1 e 2 e da OPA1, que promovem a fusão mitocondrial. E isso leva à perda das sinapses, o que leva ao prejuízo da memória, sendo que essas alterações da dinâmica mitocondrial também alimentam os processos de inflamação. E mostrando aqui a atuação do anakinra, que é o antagonista do receptor de interleucina, mostrando que ele freia que esse processo ele pode atuar, atenuando esse processo aqui induzido pela interleucina. E o MEDIV, que é o inibidor da DRP1, inibidor dessa proteína de fissão mitocondrial. Aqui a última legenda. E, em conclusão, nós temos que a ativação desses receptores de interleucina 1, eles medeiam alterações em níveis de proteína de fusão e fissão mitocondrial, o que leva ao prejuízo de memória induzido pelos oligômeros de beta-amiloide, e que estratégias focadas em neutralizar a sinalização excessiva de interleucina 1 beta podem ser abordagens terapêuticas interessantes para a proteção da dinâmica mitocondrial, tanto quanto de sinapses e de memória, na doença de Alzheimer. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Ok. Raul, obrigado pela apresentação. Esse artigo realmente bem interessante. O que você achou do artigo, Raul? O que você achou dos resultados encontrados? Eu gostei bastante desse artigo. Eu achei ele muito bem feito mesmo. Eu achei que eles conectaram muito bem toda a relação da inflamação com a doença de Alzheimer, né, com a disfunção mitocondrial. E eu acho que ele apresentou muito bem os resultados, né, fazendo até experimento com macaco também, com outras espécies, assim. Acho que ele apresenta muito bem a diferença entre as proteínas, né, que regulam esse processo de dinâmica mitocondrial, relacionando a proteína de fusão e fissão também. Achei muito bem feito esse trabalho. Rafael, deixa eu perguntar para você, o que vem primeiro, a neurodegeneração ou a inflamação? Ai, Mauro, é tipo que vem o ovo ou a galinha? Deixa eu pensar. Eu acho que a neuroinflamação. Você acha? Eu acho, não sei realmente. Realmente é o ovo ou a galinha, sabe? Realmente a gente não tem essa informação, sim. Né? É muito complicado. Mas no trabalho, porque uma coisa leva a outra, né? E elas se retroalimentam, né? Então elas vão se alimentando. Sim. Mas você vê que no artigo ele usa os oligômeros de beta-amiloide para induzir o processo de inflamação. E o processo de inflamação é que acaba levando às consequências que vão afetar as mitocôndrias. Então isso é bem interessante, né? Eu realmente eu não sabia que essa
fissão mitocondrial estava associada ao processo de perda de sinapses. Isso para mim é novidade, certo? Eu gostei muito dessa informação, eu queria até aprofundar um pouco mais. Eu gosto muito de trabalho e eu queria chamar a atenção de vocês para a tendência, sabe? A tendência hoje é você colocar, né, o animal transgênico, né? Você pega um animal que ele é geneticamente modificado. No caso aqui foi um animal nocaute para interleucina, né? Receptor de interleucina. Então você pega esse animal e submete esse animal ao modelo. E aí você observa o impacto dos oligômeros de beta-amiloide naquele modelo, naquele animal. Só que esse animal ele tem uma série de compensações que acontecem ao longo da vida dele, que faz com que o sistema dele seja alterado como um todo. Então você utiliza também uma abordagem farmacológica. Então eu pego um bloqueador, faço esse bloqueio e vejo que também há uma melhora. E tem vários trabalhos que relatam, né, essas alterações, essas intervenções no processo inflamatório melhorando a cognição dos animais, né, em laboratório. Tem um trabalho também publicado há uns 8 anos feito com um anticorpo monoclonal para TNF-alfa aplicados em humanos. Também levou a uma melhora de cognição bem rápida naqueles indivíduos. Então, né, a gente vê que o processo de neuroinflamação atrapalha bastante a cognição e reforça a neurodegeneração. Tá? Então, combatê-lo é muito relevante. Agora, outros trabalhos também hoje fazem essa mesma abordagem, né, com outras ferramentas. Então, eles poderiam, por exemplo, usar um vírus, certo? Carregando aí uma sequência que iria fazer a redução de expressão de interleucina ou de receptor de interleucina e também observar isso no modelo. Acho isso muito interessante. Agora, quando ele vai para a parte do bloqueio da fissão mitocondrial, aí a coisa fica um pouco diferente, porque dificilmente o fármaco ele vai ter um efeito tão específico assim nessa função. Normalmente ele tem outros efeitos associados, certo? E, assim, me chamou muita atenção que grande parte das análises que ele fez nos animais, ele não fez por blot, ele fez por PCR, né? Então, quando você vai mostrar os seus resultados e aí você mostra padrão de expressão de RNA, nem sempre o que você tem na alteração do RNA vai estar correlacionado com o que você tem de proteínas. Então, eu senti falta, principalmente na parte final, na hora que ele acelera o trabalho, começa a falar sobre o impacto, né, que ele juntou as duas coisas, né, a intervenção no receptor de interleucina e a parte de redução de fissão mitocondrial, que ele junta essas duas coisas no animal nocaute, aí ele vem, faz o comportamento perfeito, ótimo resultado, mas aí ele vai explorar isso com PCR. E RNA não quer dizer que aquela proteína vai estar aumentada. E ainda ele tem figuras lindas, né, muito bonitas, que ele mostra o padrão de expressão de uma série de proteínas, certo? Que ele faz com outros modelos, né, principalmente com o modelo com macaco, o que é um resultado fantástico, mas ele não faz ele não apresenta esses mesmos resultados para o camundongo. E aí você começa a ficar assim, olha, primeiro, para medir proteína, a imunofluorescência não é o ideal, certo? Seria ruim. O melhor seria fazer um ELISA, né? Segundo, um blot, também é bem aceitável. Com a imuno, já não é tão legal, mas pelo menos você consegue definir se aquela proteína está mais expressa no neurônio ou no astrócito que você está visualizando, né? E isso não foi feito, então eu acho que isso é ruim para o trabalho. E eu acho que isso daqui que foi colocado, dessa forma, denota que muito provavelmente o trabalho foi feito por diferentes pessoas e depois você juntou todas essas informações num artigo só.
Eu ia perguntar até pro Raul, seria minha dúvida, se no artigo ele fala de por que ter escolhido só fêmea para fazer o experimento. Assim, a minha opinião, minhas críticas sobre o artigo, praticamente o Mauro já falou, eu senti falta do blot também, eu acho que ele... Primeiro que sim, ele estava trabalhando com inflamação e ele decidiu focar em uma interleucina, né? Beleza, até aí vou focar em uma interleucina e ver o que ela está alterando aqui no papel da função mitocondrial e tudo mais. Beleza, ele mostrou resultados bastante interessantes com células, principalmente com cocultura, trouxe a parte da sinapse também que eu não tinha visto ainda, achei interessante. Mas realmente ficou faltando essa parte do blot, né, da expressão da proteína mesmo, do que, na verdade, ele traz a expressão com a PCR, mas não a função com o blot, né? Então, acho que ficou faltando isso. Mas muito interessante, eu achei bem completinho. Achei que ficou legal ele ter trazido célula, um modelo animal induzido com a beta-amiloide e um modelo transgênico para ele abranger tudo quanto é tipo de modificação no sistema, né? Achei bastante interessante, mas realmente ficou faltando essa análise das proteínas. É só para ficar claro, tá, pessoal, que assim, uma coisa que a gente... a gente tem alunos de diferentes níveis aqui, então é só para ficar claro. Quando você induz a expressão de alguma proteína, então o que vai acontecer? Você vai ter lá uma proteína que ela vai ser ativada, ela vai chegar lá no DNA, numa região promotora XYZ, e ela vai chegar a se ligar e ela vai fazer com que haja um aumento do padrão de expressão de um determinado RNA mensageiro. Então esse RNA mensageiro é produzido, certo? Então se aumenta o número de cópias dele, ele vai sair dali, aonde ele vai ser traduzido, vai ser transformado em proteína. Só que esse processo ele depende de uma série de outras proteínas. Você vai ter uma série de etapas aonde você vai processar esse material, até que ele chega ali no retículo endoplasmático rugoso, e assim você produziu a proteína. Ela ainda tem que ser cortada de maneira adequada, ela tem que ser dobrada de maneira adequada, depois ela vai ser envelopada e despachada para o lugar XYZ, certo? Ou ABC. E até ela chegar num ponto onde ela tem que chegar e fazer a função que ela tem que fazer, isso demora. Certo? Isso é uma coisa que demora. Então, é interessante você fazer a análise do PCR? Sim, mas também é interessante você fazer a análise do blot, porque você analisa o padrão de expressão e compara se aquela proteína foi produzida. E só lembrando que mesmo que a proteína seja produzida, porque com o blot você vê só o epítopo, né? Então você tem lá o anticorpo, chegou, ligou na proteína, tem a proteína. Não quer dizer que ela esteja funcional. Que ela esteja no local X, no local ABC, fazendo a função que ela tinha que fazer. Então, é por isso que, por exemplo, o dado comportamental aqui é tão importante. Então, Mauro, eu fiquei intrigada também. Não, pode continuar. É que eu fiquei intrigada, claro que você falou de comportamento. Uma coisa que me chamou a atenção também é que ele fez o norte. Ele primeiro fez com animais transgênicos. Eu acho que ele fez um dia e depois ele fez 10 dias depois. E com outro grupo ele fez um dia e 7 dias depois. Aí será que esse objeto novo seria tanta novidade assim, entendeu? Norte, ele fez. Aí tem que olhar qual o protocolo, né? Assim, é isso que eu... E eles utilizaram. Se for dessa maneira que você está me descrevendo, eu acho difícil de funcionar, porque você pega Mas ele teve bons resultados, né? Parece que funcionou, mas eu não sei até que ponto esse resultado realmente corresponde à verdade, entendeu? Porque o objeto já não é... Porque 7 dias, eu não sei se o animal esquece, né? Se volta a ser novidade com 7, porque ele fez com 7, não foi isso, Raul? 7 dias depois ele repetiu o norte. Sim, eles fizeram, grupo, acho que um dia depois da indução. Nocaute, né? Isso, no grupo nocaute foi 7 dias e no transgênico foi 10 dias depois, né? No tratado foi 10 dias depois, não foi? Eles fazem tanto com os não nocaute quanto com os só tratados também. Com esse mesmo padrão, eles fizeram depois da indução. Mas muito provavelmente eles devem ter feito tanto treino quanto teste nas duas ocasiões. Porque se você apresentar um objeto para o animal na segunda e for analisar para ver se ele lembra no domingo, dificilmente você vai conseguir ver esse resultado.
certo? O máximo que eu já consegui ver em laboratório foi 48 horas, assim, e mais do que isso o animal não lembrava. Certo? E assim, então... eu já fiz isso com rato, já fiz com camundongo, já fiz com camundongo C57, com suíço, entendeu? Nunca fiz com balbe, mas assim, não passa de 48 horas, né? E a gente sabe que no laboratório, mesmo com 24 horas, a depender do objeto que você escolhe, já não funciona. A escolha do objeto é muito importante, porque o animal tem que ter interesse em explorar, mas ele não pode ter predileção por um ou por outro, certo? Então tem essas questões assim que eu acho que são complicadas, mas tem que casar as informações, né? O comportamento funcionou, então legal, então tá tendo um potencial aqui que é relevante, né? Mas é bom casar com a parte de proteínas. Eu acho que o desconto que a gente pode dar aqui é o seguinte: trabalhar com mitocôndria é muito difícil, certo? Então, na hora que você vai fazer a extração de proteínas, se você não usar soluções específicas e fazer uma ruptura de maneira bem contundente, às vezes você não consegue extrair uma boa quantidade de proteínas, né, ali daquela estrutura, né? Então, a dificuldade está em focar nas proteínas mitocondriais, né? Professor, eu tenho uma dúvida. Assim, se eles diminuírem a expressão da interleucina, né, que eles falam que é um potencial alvo, eles não afetariam outros sistemas do corpo? Que a interleucina participa de outras respostas, não participa? Sim, a interleucina 1, ela é um dos mediadores inflamatórios associados à inflamação, né, principalmente a resposta aguda, né? Então, interleucina 1, 6, TNF-alfa, eles sempre disparam, eles aumentam a concentração, né? Os níveis aumentam muito rapidamente quando você tem uma lesão, uma infecção, e depois eles caem, mas enquanto a infecção perdura, os níveis continuam elevados, tá? Então, é mais ou menos assim, ele está bem baixo, aí você tem uma lesão, uma infecção, ele vai lá em cima, e depois esses níveis caem, mas ele continua ainda aumentado em relação ao do indivíduo que não tem inflamação. Tá certo? Então, a interleucina 1 ela tem esse efeito. Uma vez que a interleucina 1 ela é produzida, ela vai atuar nesses receptores de interleucina 1 e ela vai atuar via aquelas vias de NF-κB, tá? Ela vai favorecer a produção de mais interleucinas, de mais citocinas, e aí você vai manter um padrão de ativação do sistema, tá certo? Levar a um processo de inflamação. No sistema nervoso central, tanto o astrócito quanto a micróglia vão responder muito, elas vão mudar a sua morfologia por conta da presença de citocinas, no caso interleucina 1, e no neurônio você vai também ter uma alteração do padrão de disparo, tudo bem? Só que a interleucina 1 é produzida por qualquer macrófago do seu corpo. Tá? Então, quando você pega um animal que ele é nocaute para o receptor de interleucina, tá? Então, se você tem esse animal que ele é nocaute, então acaba que todo o processo inflamatório que acontece no corpo, ele acaba tendo uma certa defasagem. E aí é difícil de você mensurar qual que é o impacto disso durante o processo de desenvolvimento do animal. É por isso que, se você faz uma proposta terapêutica focada em interleucina 1, talvez ela tenha um potencial limitado, porque ela pode ter efeitos colaterais em todo o sistema. Tá? É isso que eu pensei, né? Mas assim, a ideia é boa, porque você mostra a relação entre esse receptor e a fissão mitocondrial. É ali que está a parte interessante. Mas entre a ativação desse receptor e a fissão, tem muita coisa acontecendo.